Então, a primeira parte fala do Bertani, né, do diagnóstico, fisiopatologia da bexiga neurogênica. Agora eu vou dar continuidade com a parte de tratamento. Peraí que eu não estou conseguindo. Então, só uma revisão rápida. Na última aula, o Bertani explicou bem disso. Dependendo do local, do nível da lesão, a gente vai ter diferentes sintomatologias, diferentes apresentações clínicas. Então, a lesão suprapontínea, vou ter um quadro de hiperatividade com esfíncter normo funcionante. Infrapontíneo e suprasacral, uma lesão medular, eu vou ter uma hiperatividade do esfíncter e do detrusor, então eu vou ter um dissinergismo. E infrasacral, eu vou ter um detrusor com baixa atividade, né, flácido, retencionista, e o esfíncter pode ou não estar acometido também. Quando a gente fala em tratamento, a gente tem que definir os objetivos. Cada paciente vai ter uma sintomatologia diferente, mas para todos eles a gente tem que pensar sempre na preservação da função renal, controle da continência, da incontinência e restaurar a função do trato urinário, tanto continência quanto esvaziamento, sempre objetivando a melhora da qualidade de vida. Então, como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu dividi aqui, de acordo com o livro que eu vi, o guideline eu achei meio confuso. Mas aí, a princípio, eu vou fazer um adequado reservatório vesical, porque esses pacientes eles têm uma baixa capacidade, então tem que aumentar a capacidade vesical deles e deixar com pressão baixa de armazenamento. Que a gente sabe, como o Bertani explicou na última aula, que altas pressões dentro da bexiga vão repercutir para o trato urinário superior e gerar insuficiência renal a longo prazo. Tem que garantir para esse paciente também um adequado esvaziamento. Tem algumas opções, mas a melhor, vou falar mais na frente, é o cateterismo. E uma adequada continência, pensando na qualidade de vida dele a longo prazo. Antes de tudo, eu tenho que definir se esse paciente está numa fase inicial da lesão ou ele já apresenta uma lesão estabelecida. Como a gente falou na última aula, na fase inicial, muitas vezes as doenças vão todas convergir para uma refluxia vesical. Citando como exemplo o choque medular, o paciente tem uma lesão, inicialmente ele vai ter uma refluxia, ele vai ser um paciente que vai reter a urina. Então, o tratamento inicial é sondagem vesical de demora, principalmente pacientes que estão mais instáveis. E a seguir a gente já pode, assim que possível, sempre começar a sondagem vesical de alívio. Já quando a lesão já está bem estabelecida, isso eu vou ver com o estudo urodinâmico, com o acompanhamento do paciente. Aí tem diversas modalidades de tratamento. Essa sequência de tratamento aí, eu tirei do guideline, de acordo com a invasividade. Pode ser um tratamento conservador não invasivo, que envolve esvaziamento da bexiga assistido e tratamento medicamentoso, minimamente invasivo, que é a cateterização e as drogas intravesicais, e o cirúrgico. Eu mudei um pouquinho essa ordem para ficar um pouco mais didático. Primeiro, eu vou pensar em como eu posso melhorar o esvaziamento vesical. Então, eu inicialmente tenho o esvaziamento da bexiga assistido, que são essas manobras aqui. São métodos não invasivos. Primeiro, tem a manobra de Credé, que é a compressão suprapúbica, para ajudar no esvaziamento vesical. Associado a isso ou não, posso fazer Valsalva, que aumenta a pressão intraabdominal. Só que essas duas manobras, a gente tem que tomar cuidado, porque esses pacientes, muitas vezes, quando a gente faz a manobra de Credé ou Valsalva, eles têm um reflexo de contração do esfíncter, o que vai gerar uma alta pressão intravesical e nem sempre um adequado esvaziamento.
Então pode ser, na verdade, até prejudicial. Essas manobras só vão ser indicadas para pacientes que têm no estudo de urodinâmica um esfíncter hipotônico, que vai permitir o esvaziamento sem gerar altas pressões. Mesmo assim, não é muito recomendado. Já a micção reflexa, só alguns pacientes vão apresentar, quando você faz um estímulo na região, por exemplo, sacral, eles podem ter uma micção reflexa. A melhor modalidade para ter um adequado esvaziamento vesical vai ser o cateterismo. O cateterismo intermitente é melhor que a sondagem, por exemplo, de demora, em questão de, a longo prazo, tem menos infecção urinária. Quando a gente pensa em cateterismo, tem dois tipos, o estéreo e o limpo. O estéreo foi inicialmente descrito, mas o limpo ele ganhou mais espaço pela facilidade do paciente em fazer, de manipular, ou mesmo terceiros. O estéreo está associado a menos infecção urinária que o limpo e menos bacteriúria assintomática. Mas ele tem que ser usado na técnica asséptica. Em relação ao tipo de catéter, os hidrofílicos eles estão associados ao melhor conforto do paciente, eles traumatizam menos a uretra e também associados ao menor risco de infecção urinária. Esse cateterismo ele é indicado a ser feito de 4 a 6 vezes ao dia, a sonda de 12 a 14 frentes para o adulto e 6 a 10 para a criança. E o ideal é que em cada cateterismo o volume fique abaixo de 400 ml. O guideline fala até 500. Na verdade, isso varia muito, né? Principalmente quando você está numa bexiga neurogênica hiperativa. Porque pode ser que você tenha um paciente que esteja com uma hiperatividade, com uma capacidade vesical muito diminuída. Você chega um paciente na qual 250 ml já tem uma pressão de risco, você está, mesmo com um tratamento anticolinérgico otimizado, e você está querendo evitar fazer algum tratamento intervencionista, cirúrgico para ele, uma opção que você faz é reduzir a frequência do cateterismo para que cada cateterismo dele esteja abaixo de 250. E esse menor de 400, os guidelines falam, isso é verdade, realmente, cada cateterismo. Porque isso é uma capacidade vesical normal. Só que às vezes eu estou diante de um paciente que não tem uma capacidade normal. Eu tenho que me adaptar a ele. Opa, qual que é a capacidade que esse paciente que é tolerável para esse paciente? X. Então eu vou adaptar os meus cateterismos que tirem no máximo X. Entendeu? Pode ser paciente, às vezes, que não está em condição cirúrgica, e às vezes, principalmente quando eu pego um paciente com bexiga neurogênica já descompensada, até renal crônico, eu tenho que lembrar que ele tem poliúria noturna, né? Que a hidronefrose causada por qualquer uropatia causa tubulopatia. E os tubulopatas não respondem ao DDAVP, a desmopressina de produção endógena. Então, consequentemente, uma bexiga de baixa capacidade e baixa complacência. Eu tenho que adaptar esse paciente a ter o cateterismo noturno ou dormir com uma sonda posicionada aberta numa fralda, ou até, às vezes, num coletor urinário. Então, isso é o valor de guideline. Só que a gente tem que adaptar a cada paciente. Então, prosseguindo, o cateterismo ele não é isento de complicações. A principal é a bacteriúria assintomática, e o paciente também pode evoluir com infecção urinária. Muitos desses pacientes, por eles terem bexiga neurogênica ou algum quadro neurológico, eles não vão ter sintomatologia típica de infecção. Então, muitas vezes é mais uma alteração do padrão urinário com um aumento da frequência urinária, ou piora da incontinência,
espasmos, piora dos espasmos, enfim, alteração também do aspecto da urina, odor. Outras complicações é o sangramento inerente ao trauma, dor, né, e estenose uretral por manipulação repetida da uretra. Que é a recomendação do guideline, sempre preferiu o cateterismo intermitente, a técnica asséptica sempre que possível. O paciente tem que estar instruído a fazer o uso da técnica correta e, sempre que possível, evitar o cateterismo de demora. Ainda dentro de um adequado esvaziamento vesical, o guideline cita os usos de colinérgicos para pacientes com hipoatividade do detrusor. Tem o betanecol e a disquimina. Eles aumentam a contratilidade do detrusor, só que eles não são muito indicados, porque muitos desses pacientes eles vão ter um sinergismo do esfíncter, então pode ocorrer aumento da pressão intravesical sem um correto esvaziamento. A distigmina não tem no Brasil. O betanecol hoje você só consegue manipulando. E o que a gente sabe? Que as doses terapêuticas do betanecol são tóxicas. Então, para eu usar uma dose onde eu pegaria um paciente que tivesse uma completa hipoatividade do detrusor, e eu preciso, então, de usar um colinérgico, aquele que ativa os receptores muscarínicos, igual o Rodrigo falou semana passada. O betanecol é uma droga, ela é um colinérgico. Só que a dose terapêutica é muitíssimo próxima da dose tóxica. Então, é muito pouco usado o betanecol hoje. Não vou falar que eu nunca usei, já usei para esses idosos com hipoatividade vesical por causa de prostatismo crônico. Mas assim, você tem que usar dose baixa, 10, 20 miligramas por dia, com benefício muito pequeno. Para você ter um benefício grande, você tem que usar 40, 50, 60 miligramas de betanecol por dia, que é uma dose tóxica. Keep going. E o uso de alfa-bloqueadores, ele também cita, é mais para pacientes com resistência na saída da bexiga, tipo hiperplasia prostática. Ainda em esvaziamento, alguns procedimentos uretrais podem ser realizados, lembrando que o paciente, a maioria deles vai levar a uma incontinência que pode ser controlada, por exemplo, com dispositivos externos, uma fralda, um córdon. O mais preconizado é a injeção de toxina botulínica no esfíncter. Outros procedimentos seriam a dilatação do balão e a incisão do colo bexiga, com caráter mais irreversível. Só falar um pouquinho para vocês quando ele falou do esvaziamento. Por exemplo, esvaziamento da bexiga assistido. Alô, pessoal, existem critérios de contraindicação para manobra de Credé. Isso costuma cair em prova, entendeu? Pacientes que têm sinergia vesicosfincteriana está contraindicado. Pacientes com refluxo vésico-ureteral de alto grau está contraindicado. E sem falar que Credé tem uma eficácia não muito boa. Valsalva, idem, a mesma coisa de Credé, baixa eficácia e tem contraindicações principais: refluxo de alto grau e disreflexia vesicosfincteriana. Micção reflexa é uma opção, né, para quem tem uma hiperatividade e sabe desencadear um reflexo. Só que a gente lembra que o reflexo causado não é um reflexo sinérgico. Então, o reflexo no paciente neurogênico pode ser acompanhado de contração detrusora ao mesmo tempo de contração esfincteriana. Então, a micção reflexa, às vezes, ela gera uma contração com dissinergia. Então, ela nem sempre é eficaz. Estão escritos na literatura, mas não são sempre eficazes. O cateterismo hoje mais usado é o limpo mesmo, que igual o Estevão falou, né? Hoje,
o que a gente tem de conhecimento na literatura, que igual ele falou também, que os catéteres hidrofílicos, esse que a gente passa aí de coloplasto lá, o que a gente sabe? Que esses catéteres eles são menos traumatizantes e, por serem hidrofílicos, eles absorvem menos bactérias. Eles têm uma menor tendência de formar biofilme. No passado, não tão distinto, não tão distante, quando eu era residente, a gente usava muito o reaproveitamento dos catéteres. Hoje em dia, isso é uma prática que deve ser desaconselhada, não proibida, desaconselhada. Hoje o catéter é uma coisa barata, todo posto de saúde fornece, demora um pouquinho, mas fornece. Convênios já fazem isso, eles são obrigatórios aos pacientes neurogênicos a fornecer os catéteres. E se você comprovar que o paciente está traumatizando a uretra, se você comprovar que o paciente está tendo infecções de repetição com a utilização dos catéteres tradicionais, a gente consegue a compra de catéteres hidrofílicos. Então, com a aplicação é exatamente isso, né? Mas a gente tem que lembrar que, para o esvaziamento vesical, a melhor via é a uretral. Mitrofanoff é quando você realmente não tem, por destreza, por condições psicológicas, por condições anatômicas mesmo da uretra, de propiciar o cateterismo uretral. Então, se cair numa prova, aonde for, qual é a melhor via de esvaziamento vesical no paciente dependente de cateterismo intermitente limpo? É a via uretral. Apesar de ter todas essas complicações, entendeu? O conduto cutâneo continente também tem complicações, também pode estenosar, pode gerar falso trajeto, pode sangrar, pode fazer até fístula com o intestino, não é, gente? Então, acho que era só isso mesmo que eu não tinha comentado. O esvaziamento, a toxina botulínica, todos esses aí você está abrindo a torneirinha, né? Então, se a continência não é uma coisa, não é uma necessidade para esses pacientes, por questões sociais, você pode denervar com a toxina botulínica, o esfíncter, entendeu? Ficar a torneirinha aberta, ela pode ser hiperativa, o que for, só que ela é hiperativa e toda essa pressão intravesical aumentada vai ser o quê? Liberada, vai ser descomprimida com a uretra aberta, entendeu? Outra coisa que a gente faz muito nas bexigas neurogênicas em criança de paralisia cerebral, vesicostomia. Você está o quê? Abrindo a bexiga. Eu estou tratando o que? Ali eu zero a pressão. Eu abri a bexiga para fora. O que é a toxina botulínica uretral, dilatação balão, incisão, ressecção de colo da bexiga também causa. Vou deixar agora ele continuar. Então, na parte de armazenamento, o objetivo é aumentar a complacência da bexiga para o paciente aportar maiores volumes e ter também uma menor hiperatividade. Então, a principal droga mais usada, a primeira opção, são os antimuscarínicos. O mecanismo de ação deles é um bloqueio dos receptores muscarínicos, impedindo a ação da acetilcolina. Os principais efeitos colaterais vão ser a boca seca, constipação intestinal, visão turva, perda de memória, porque alguns vão atravessar a barreira hematocefálica e sonolência. A contraindicação é o glaucoma de ângulo estreito. Aqui eu trouxe algumas opções. A oxibutinina, ela vai atuar nos receptores M1 e M3. Na última aula a gente já até discutiu, a bexiga tem receptores M2 e M3. Então, por isso, até pela ação dos receptores M1, vão justificar os maiores efeitos colaterais dela. A dose recomendada é de 5 a 20 mg dia. Tem uma taxa de abandono elevada por conta desses efeitos colaterais que eu citei. E para ter uma melhor aceitação com menos efeitos colaterais, existem outras vias que podem ser utilizadas. Tem a oxibutinina de liberação lenta também, que tem menores efeitos colaterais. O uso pela via transdérmica evita picos plasmáticos da oxibutinina, então também está associado a menos efeitos colaterais. Ou a aplicação intravesical.
Nos pacientes com bexiga neurogênica, eles necessitam de doses maiores de antimuscarínico. Então, muitas vezes a via intravesical é uma boa via, porque você faz o cateterismo e quando esvazia a bexiga, você já faz a aplicação da oxabutinina. Você consegue doses maiores com menos efeitos colaterais sistêmicos. Aí outras opções, tem a tolterodina, que tem menos efeito colateral de xerostomia. Aqui a recomendação, como eu falei, da oxabutinina intravesical para pacientes com bexiga hiperativa, que não estão tolerando doses altas por via oral. Outros antimuscarínicos, tem a difenacina, ela é mais seletiva aos receptores M3, menor penetração do sistema nervoso central e menor índice de xerostomia. E a sulfenacina, atua em M2 e M3, também com baixa penetração do sistema nervoso central. Por isso faz da darifenacina, principalmente e secundariamente a solifenacina, os antimuscarínicos ideais para a população idosa. Entendeu? Você pega a dose mais alta de oxabutinina, você dá para um idoso extremo, no dia seguinte o cara está com um quadro demencial pesado, entendeu? Porque isso deprime o sistema nervoso central. Então, a darifenacina é o que menos tem. A darifenacina é o Enablex, o Fenazic, a solifenacina é o Vesicare. A tolterodina, o detrusitol, ele é ótimo. E, assim, quando a gente vai falar em bexiga neurogênica da criança, só tenho autorização para usar na criança a oxabutinina ou a tolterodina, que é o detrusitol. Só que ele é caríssimo. Para 30 dias está em 580 a 12 de tratamento. Você tomar um comprimido só ao dia. E tem o trospium, que ele não atua no sistema nervoso central, ele atua em receptores M1 e M3, e até onde eu vi não está disponível no Brasil. Não está. Trospium. Ainda em armazenamento, tem os agonistas beta-3 adrenérgicos. O guideline ele trouxe que ainda está em estudo para pacientes com bexiga neurogênica. Os estudos mostram, assim, com segmento ainda pequeno, que os pacientes têm uma melhora dos sintomas do trato urinário inferior, mas no estudo urodinâmico eles não apresentam essa melhora clínica. A melhora que foi clínica não está sendo objetivada. Não altera a pressão do detrusor ou capacidade cistométrica. Eles têm sido ultimamente mais indicados difusamente por eles não terem ação do sistema nervoso central. Mas para essa população de bexiga hiperativa, eles ainda estão em análise, digamos assim. Então, o guideline coloca que o antimuscarínico é a primeira linha para hiperatividade. Os bloqueadores alfa, como eu falei, podem ser usados quando a gente tem uma resistência à saída da bexiga. E os parasimpáticos miméticos não são indicados quando o detrusor é hiperativo. O mirabegrona, né, que é o beta-3 adrenérgico, ele está comprovada a eficácia dele para as bexigas hiperativas. A hiperatividade não neurogênica. Agora, aqui nesse dia, nós estamos falando da hiperatividade neurogênica. Então, ainda está em estudo, você não é proibido de utilizar na sua prática clínica, entendeu? Ele tem melhora, mas não altera os pilares do tratamento, que é baixa pressão, continência, que são os pilares do tratamento da bexiga neurogênica, entendeu? Então, ele é uma ótima medicação para doença, para hiperatividade não neurogênica. Na neurogênica ainda não há comprovação. E a outra recomendação forte é oferecer oxabutinina intravesical para esses pacientes com bexiga hiperativa e baixa tolerância via oral. Quando esses pacientes não respondem bem à terapia oral ou à intravesical com a oxabutinina, a próxima etapa é as injeções de toxina botulínica. A toxina botulínica ela age inibindo a liberação da acetilcolina, então ela age no neurônio
ali na região da placa motora. Essa ação, quando ocorre o bloqueio, geralmente dura em média até 9 meses, só que o neurônio ele consegue, depois de um tempo, voltar a liberar essa acetilcolina. Então, tem que ser programado injeções regulares de toxina botulínica. Como é que é feita essas injeções? Para pacientes com bexiga hiperativa, idiopática ou não neurogênica, é aceitável uma dose menor, até 100 unidades. Agora, para pacientes com bexiga neurogênica, a dose recomendada é de 200 unidades, toxina A pelo menos. Essa toxina tem que ser diluída em soro fisiológico e geralmente são feitas 20 a 30 aplicações na parede lateral e posterior, sempre evitando região do trígono, para evitar ocorrência de refluxo vesicoureteral e de incontinência. A injeção pode ser suburotelial ou interdetrusora. Pelo menos onde eu vi, eles falam que não tem diferença clínica. Não é isenta de complicações. O paciente pode evoluir com retenção urinária, porque eu vou deixar o detrusor hipoativo, hematúria, boca seca e fraqueza de tronco e membros é quando ocorre uma absorção sistêmica um pouco maior. Pensando agora em incontinência vesical, ele traz, o guideline pelo menos, a reabilitação neurológica. Na verdade, ainda está, alguns estudos mostram benefício, mas ainda não tem uma recomendação muito forte, que é a estimulação do nervo tibial e transcutâneo, a estimulação intravesical elétrica e a estimulação magnética transcraniana. Eles partem do princípio que uma estimulação desses nervos, eles geram uma resposta reflexa do esfíncter, gerando uma maior continência do paciente. Aí agora entra mais uma miscelânea de tratamento cirúrgico. Eu tentei separar também por compartimentos assim, incontinência, armazenamento, esvaziamento. Então, assim, os tratamentos cirúrgicos para melhorar a continência urinária tem várias opções, só que lembrando que esses pacientes, se você fizer um tratamento para continência, geralmente são tratamentos que aumentam a resistência ao esvaziamento da bexiga. Então, você tem que ficar sempre de olho na pressão intravesical e geralmente são recomendados para pacientes que você consegue ter um controle da complacência vesical e um adequado esvaziamento, nem que seja por cateterismo mesmo. Então ele coloca a opção de fundo uretral, eu não vi muita recomendação nisso. O sling vaginal é muito recomendado para mulheres. Com o sling você melhora a continência e caso venha a ter uma dificuldade urinária, você pode fazer o cateterismo associado. O esfíncter urinário artificial de recomendação é mais para os homens. E essa transposição de músculo graxo ele cita, mas também não tem muita recomendação. Seria colocar o músculo graxo ao redor da região ali do esfíncter e estimular ele com elétrico para gerar uma continência. Pensando em desobstrução da saída da bexiga, pode ser feita RTU de próstata, um RTU do colo, uma uretrotomia ou esfincterotomia. Sempre lembrando que esses procedimentos podem levar à incontinência, podem ser manejados a incontinência com dispositivos externos. Agora também está em voga a estimulação da raiz sacral. Pacientes com um quadro de lesão medular, principalmente, vão beneficiar dessa estimulação. Essa estimulação
é feita com ondas de choque ali nos nervos sacrais, que vão gerar uma contração do detrusor, consequentemente esvaziamento vesical. Essas ondas também podem ser usadas para desencadear ereção ou evacuação. O paciente, para utilizar esse equipamento, ele tem que ter uma lesão completa, porque a descarga elétrica gera um limiar de dor. Então, muitas vezes, tem que ser associado à risotomia sacral, o procedimento que é a secção das raízes sacrais, para não desencadear essa dor no paciente. Essa risotomia é mais utilizada quando o paciente tem um sintoma de hiperatividade muito aumentado, e com a secção das raízes nervosas eu vou gerar uma bexiga atônica. E esse envolvimento da bexiga com o músculo estriado, ele pode ser feito com o reto abdominal ou o grande dorsal. E aí eu vou conseguir um esvaziamento da bexiga, seja por contração voluntária ou estímulo elétrico desses músculos. Outra modalidade cirúrgica é a ampliação vesical. Vai estar indicado para pacientes que têm baixa complacência, têm sintomas exacerbados de hiperatividade que não estão respondendo às outras terapias, já tem alguma complicação do trato urinário superior, seja por hidronefrose ou refluxo vesicoureteral. Essa ampliação ela pode ser feita com segmentos, ou seja, do ilho, estômago, septo, sigmoide, mas o mais utilizado é o segmento ileal, que é um desenho esquemático, só para exemplificar, que eu estava utilizando o segmento ileal para fazer essa ampliação da bexiga. Com essa ampliação, o que eu ganho? Eu ganho uma redução da pressão intravesical, maior complacência. Então, o paciente tem um maior período de continência, reduz quadros de infecção urinária e preserva a função renal. É contraindicado para pacientes que têm doença de Crohn ou fizeram radioterapia. E não é um procedimento isento de complicações. As mais precoces são infecções de ferida operatória, obstrução intestinal, e tardiamente alterações de estudo eletrolítico, cálculos urinários, ou até mesmo perfuração. A longo prazo, esses pacientes também podem ter adenocarcinoma de bexiga na região da anastomose, com um período de latência em média de 19 a 22 anos. Então, esse tem que ter um segmento de perto. E, por último, tem as derivações urinárias. Essas derivações urinárias podem ser temporárias ou permanentes. As temporárias têm a cistostomia, mais utilizada para tirar o paciente de alguma urgência, no quadro de retenção urinária, por exemplo. E a não entubada é a vesicostomia cutânea. É um procedimento simples e eficaz, em crianças principalmente. É mais indicado quando eu tenho uma criança com bexiga neurogênica e que já está apresentando complicações ou infecções urinárias de repetição. E a derivação urinária permanente. Ela pode ser continente ou incontinente. A continente, tem como exemplo o Mitrofanov, é mais indicado para pacientes com boa destreza, porque ele mesmo pode fazer o cateterismo. É passível de complicações como estenose, fístula, cálculos. E a incontinente, que é o conduto ileal, mais para pacientes que já apresentavam alguma incontinência intratável ou lesão do trato urinário superior, que eles vão ali e acoplam um coletor de urina e vai gerar uma baixa pressão ali da via urinária. Aqui só um exemplo, o Mitrofanov, o conduto ileal. E essas são as recomendações do guideline, que é realizar o aumento da bexiga, ampliação vesical para tratar a hiperatividade do detrusor refratário. O sling é mais recomendado para as mulheres, quando
para tratamento da incontinência e o esfíncter para tratamento da incontinência nos homens. Por fim, o segmento desses pacientes, na verdade, é variável, depende da doença e do estágio que a doença se encontra. Se o paciente está com a doença mais inicial e mais instável, eu tenho que ter um acompanhamento mais de perto. O estudo urodinâmico pode ser feito a cada 1 a 2 anos. A avaliação não invasiva também tem que ser mais frequente para pacientes que têm um alto risco de evoluir com alguma lesão do trato urinário superior. Então, eu vou fazer exames laboratoriais, ultrassom, urofluxometria a cada 6 meses. Mas a partir do momento que o paciente tem uma doença mais controlada e você vê que ele está mantendo um padrão na urodinâmica mais consistente, você pode espaçar essa avaliação. Então, das recomendações, sempre avaliar o trato urinário superior em pacientes que tenham alto risco, o exame do laboratorial, como eu citei, e qualquer alteração significativa nesses exames, a gente tem que fazer uma investigação mais aprofundada. E é isso. Essas são as minhas referências. Nessa parte agora do tratamento cirúrgico. Porque o tratamento cirúrgico não é uma regra, muito pelo contrário, ele é uma exceção do tratamento cirúrgico. Eu tenho, como a gente falou, os pilares do tratamento da bexiga neurogênica, que é continência, baixa pressão, proteção do trato urinário superior e preservação de infecção. Estou falando de infecção, não de bacteriúria assintomática, que não tem jeito. Um paciente que tem estase, que faz cateterismo, entendeu? E a gente sabe, gente, que no pilar da infecção, os 2 fatores principais para uma infecção urinária é pressão intravesical alta e estase urinária. Quando eu vou fazer um cateterismo intermitente no paciente, eu estou tratando os 2. É sempre uma dúvida dos pacientes. Não, mas isso não vai causar infecção? Vai causar bacteriúria, não obrigatoriamente infecção, entendeu? Essa orientação é importante. Sempre o cateterismo intermitente é de extrema importância, justamente por tratar esses 2 pilares, que são os principais fatores desencadeadores de infecção urinária, que é a pressão alta. E quando o que perpetua a pressão intravesical? É a presença de urina lá. Se eu estou continuamente drenando aquela urina de dentro, o que eu vou ter? Uma bexiga mais vazia, logo uma bexiga de uma pressão menor, certo? Então, esse é o objetivo de cateterizar não é só esvaziar a bexiga, mas também reduzir a pressão. Cateterismo via uretral ou cateterismo via derivação continente? Isso varia muito do paciente para paciente. A uretral, como eu falei, é a principal via. E quando eu vou, então, estou num tratamento, eu estou gradativamente, eu começo sempre tratamento clínico, cateterismo intermitente, anticolinérgico, beleza, caso a bexiga seja hiperativa. Se é uma bexiga neurogênica hipoativa, eu só tenho que fazer o cateterismo intermitente, pronto, acabou, o tratamento é só esse, é só otimizar o esvaziamento vesical. Então, eu tenho uma bexiga hiperativa, então vou começar com anticolinérgico. Vou sempre rastrear. O paciente está com baixa pressão, o paciente está com complacência boa, o paciente não está com deterioração do trato urinário, hidronefrose, está adequadamente controladas as infecções, posso tirar antibiótico profilaxia, o paciente ter no máximo uma ou outra infecção, beleza. Então, eu posso estabelecer. Não, eu vou progredir. Aumentar a dose, atingir as doses máximas. Por exemplo, a oxabutinina é 20, mas pode ser que o paciente não tolere a dose de 20. Posso ter que chegar à dose máxima e passar intravesical porque o paciente tem uma tolerância maior. Porque os efeitos colaterais da intravesical são menores. Entendeu? E outra coisa também,
Passei o tratamento clínico, otimizei o tratamento clínico, não deu, eu vou progredir. Eu tenho as opções do tratamento de minimamente intervencionista, a aplicação do Botox. Está lá nos guidelines, é uma boa opção. Eu, particularmente, não gosto de usar de rotina Botox no paciente neurogênico, porque a gente sabe que o Botox ele perde a validade com o tempo. Cada dia, cada aplicação, um intervalo que funciona realmente o Botox vai sendo cada vez menor. Isso é um ataque filaxia. Os receptores vão acostumando com a toxina e vão cada vez responder menos a ela. Você aplica uma vez, o paciente fica uns 9 meses bom, depois 8 meses, depois 5 meses, depois 3 meses. Depois, mês a mês, você tem que aplicar até a hora que não funciona. Então, eu acho que isso é uma opinião pessoal, não é o que está no guideline. O paciente está precisando de um tratamento intervencionista porque o tratamento clínico não está adequado. Opa, eu até ofereço a toxina botulínica, mas eu explico. A toxina botulínica tem prazo de validade de funcionamento. Você tem também a opção de fazer eletroestimulação. Aqui em Belo Horizonte a gente não tem um serviço muito bem estabelecido de eletrodo. Os convênios aqui não costumam liberar, é caro pra caramba. A doutora Leite está lá na Bahia, num centro onde o Ubirajara ele é um dos maiores estudiosos, né, na eletroestimulação. Lá eles devem fazer muito menos ampliação que a gente aqui, porque eles conseguem resolver muito dos pacientes de uma forma minimamente invasiva. Mas tem paciente que realmente não tem jeito, a bexiga já é doente. Né? Você imaginar uma bexiga que anos a fio sendo estimulada, um estímulo colinérgico contínuo sobre ela, aquilo hipertrofia a musculatura, você fibrosa aquela parede da bexiga, você altera a complacência de uma forma definitiva. Então não tem valor nenhum você ficar fazendo eletroestimulação. O Estevão falou, eletroestimulação é o quê? É você estimular o plexo sacral, você vai depletar os neurotransmissores, tanto que você estimulou e, consequentemente, você denerva de uma forma minimamente invasiva aqueles plexo sacral. Então, você tem um plexo sacral ali que não tem o estímulo inibitório aqui, ó, da cachola, do cérebro. Então, ele está numa hiperativação, o plexo sacral. Você vai fazer o quê? Justamente uma denervação por eletroestimulação. Não teve um efeito adequado com as técnicas minimamente invasivas, aí você vai para a técnica cirúrgica, para ampliação, seja com ilho, seja com o cólon, ou seja com o estômago. O jejum jamais, porque os distúrbios hidroeletrolíticos do jejum são gravíssimos, entendeu? A gente tem que é, Felipe? Qual que é o distúrbio metabólico do jejum mesmo? Acidose hiperclorêmica, né? Acidose metabólica hiperclorêmica, hipercalêmica. Lembrar que hipercalemia... Porque perde bicarbonato, né? Ele perde... A única que dá alcalose é o estômago. O estômago, porque aí você perde ácido. E sim. Todos são acidose. A acidose lá do ilho é hipoclorêmica, acidose metabólica hiperclorêmica, desculpa, hipocalêmica. E a do colo é a mesma coisa. Só que a do jejum causa hipercalemias graves. Então, ela não deve ser utilizada jamais no jejum. Às vezes, assim, eu já tive, na minha lista dos ampliados, eu tive 4 pacientes que eu não pude usar o jejum por questão de radioterapia pélvica prévia. Eu usei o transverso. As estruturas colônicas, elas são relativamente boas. O problema das colônicas são as complicações infecciosas que são maiores. Por isso o ilho, também por uma fácil mobilização, ter menos complicações de fístulas, deiscências, ou seja, operar o ilho é muito mais seguro do que operar um colo, até por complicações pós-operatórias. E ao se colocar um ilho no trato urinário, eu tenho menos complicações infecciosas que se colocar o colo.
entendeu? O colo também aumenta mais o risco de neoplasias, o sigmoide. Então, não tem nada comprovado. Se usar o descendente, o ascendente, o seco, o transverso aumenta as neoplasias. O único segmento que tem comprovação de aumento de Maior risco, taxa, né? maior taxa, é o sigmoide.